Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre o grupo de estudos em comunicação do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está a professora Karina Jans Wojtowicz, que também é, além de professora do curso de jornalismo, integrante e coordenadora do grupo de estudos da Universidade Estadual de Ponta Grossa na área de comunicação. Professora, muito bem-vinda. Boa noite, Ney. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Nós voltamos em instantes, por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, o grupo de estudos em comunicação do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da UEPG. Comigo no estúdio está a coordenadora desse grupo de estudos, a professora Karina Jans Wojtowicz, que também é coordenadora do curso de mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com um doutorado na área. Professora, eu gostaria novamente de agradecer a sua disponibilidade de tempo. Eu sei que no fim de ano esse tempo acaba ficando muito apertado por causa das avaliações dos alunos, dos trabalhos de conclusão de curso, enfim, existem uma série de atividades sendo desenvolvidas no próprio curso de mestrado que tomam seu tempo de maneira considerável. Mas eu acho interessante as pessoas saberem em casa que existe dentro do curso de jornalismo, em primeiro lugar, um curso de mestrado, tá? Que é o segundo curso de mestrado em jornalismo do país. Acho que poucas pessoas sabem disso. E, além disso, saber que existe uma área onde há pessoas, estudantes, professores, sempre procurando se aprofundar nessa área que é comunicação. Nós tivemos duas grandes escolas em estudos que também interagiam em comunicação, não eram só relativos à comunicação, mas grandes escolas de pensamento, a Escola de Chicago, nos Estados Unidos, e a Escola de Frankfurt, na Alemanha, essa com uma expressão muito maior, principalmente no meio intelectual brasileiro. Quem sabe um dia a gente não tem a Escola de Ponta Grossa, entre aspas, né? Ou seja, formando diversos pensadores. E a minha relação direta com esse assunto é porque quando eu me formei, eu tinha a pretensão, e já conversamos sobre isso em diálogos particulares, de me tornar pesquisador na área. A vida não caminhou para esse sentido, na época não havia curso de mestrado tão próximo, né, em 92, quando eu me formei, em 1992, e eu vi com muita alegria, né, aquela sala cheia de jovens, todos dispostos a participar, e os professores também muito atentos, muito preocupados com a base científica dos seus estudos. Isso é extremamente agradável para quem admira a pesquisa, que faz parte do tripé de uma universidade, né? Ensino, é óbvio, pesquisa, sim, e extensão também, o atendimento à comunidade. Uma universidade não tem razão de ser se não for por um eixo que seja, assim, amplo como esse, que sempre esteve na filosofia da UEPG, mas nem sempre na prática. Cada vez mais se encontra na prática também, né? Professora, a senhora poderia nos falar inicialmente, quando surgiu esse grupo de estudos em comunicação, qual é o nome formal dele? Claro, Ney. Primeiro, eu agradeço muito pela oportunidade de contar um pouco do que o curso de jornalismo e o programa de mestrado em jornalismo, que, como você mesmo pontuou, é um programa recente, né? Nós começamos as atividades em 2013, mas já nessa preocupação em demarcar uma contribuição específica da área do jornalismo. Então, ele é o primeiro em jornalismo do Paraná e o segundo do país, e isso para nós é algo muito representativo e muito importante para esse reconhecimento do jornalismo, não apenas como profissão, mas também como um campo científico. Então, eu agradeço muito por poder, né, contar um pouco do que temos feito, e aí nada de forma individualizada, né? O trabalho de fato é coletivo e é marcado pela colaboração de vários professores, seja aqueles que estão há mais tempo no curso e os que se integraram mais recentemente e que têm trabalhado, né, fortemente nesse incentivo, nesse fomento à pesquisa, mas sem abrir mão de uma preocupação com a qualidade do ensino na graduação e na pós e também com ações de extensão, né, que são também uma razão de ser da própria universidade. Todo o conhecimento, todo o pensamento que é formulado na universidade, ele não pode perder de vista
esse diálogo com a sociedade, né? E é isso que a gente procura fazer por meio, né, dessas ações integradas de ensino, de pesquisa e também de extensão. Hoje nós temos vários grupos de pesquisa no âmbito do programa de mestrado em jornalismo. São 6 grupos, cada um com um tipo de atuação, alguns mais focados em compreender as relações do próprio mercado, como funciona internamente o jornalismo, as trajetórias profissionais, e outros, digamos, que enfocam alguns temas como jornalismo em política, como jornalismo cultural, jornalismo e relações de gênero, né? Então, são várias questões e problemáticas que estão presentes na atualidade e que repercutem numa produção científica, num debate, numa produção que acontece, né, por meio desses grupos em que atuam professores, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação e outros pesquisadores que teriam interesse, né, seja em integrar o programa ou pelo menos conhecer, né, essas temáticas. O grupo a que você se refere, o grupo de mídias digitais, ele é coordenado também pela professora Graziella, né, que tem uma larga experiência nesse campo de pesquisa, e ele está bastante focado nesses debates e nessas dinâmicas atuais envolvendo o que representam as mídias digitais no nosso dia a dia. Não há dúvida de que essa presença ela tem reconfigurado e causado muitos impactos, não só no campo da comunicação, mas nas relações do cotidiano. A gente sabe que a expectativa da própria democratização da comunicação, em ter um espaço mais aberto, mais plural, veio junto com essa promessa da expansão dessas mídias, né, digitais. Isso foi apresentado, inclusive, como propostas de governo, né, pensar em cidades digitais, cidades acessíveis, porque se entende que o acesso à informação ele também é parte da própria cidadania, né? Então, esse debate ele marca a própria contribuição das discussões que vão acontecer nesses grupos de pesquisa e os projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos para pensar como os meios estão lidando com essas demandas, como as pessoas que não necessariamente fazem parte desse campo profissional do jornalismo também têm cada vez mais um papel representativo nessa participação, né, seja como produtores de pauta, de informações que chegam até os meios e que vão voltar a repercutir, né, no próprio público, e pensando inclusive na própria apropriação dessas novas mídias, não sei se a gente pode chamar exatamente de novas, porque elas vão, né, se adaptando, reconfigurando, mas que sem dúvida alguma é um fenômeno recente. Essa popularização, essa expansão maior, né, no dia a dia, isso tem mostrado que cada vez mais as pessoas fazem uso dessas ferramentas nas suas interações, nas suas conversações, no seu modo de, inclusive, de acessar direitos, e que muitas vezes, no caso de grupos e de movimentos sociais, isso também é muito ilustrativo. O modo como é possível utilizar essas mídias para fortalecer a própria dimensão da cidadania. E isso pode se expandir para vários temas, para vários debates que são bastante caros atualmente, que representam essa esfera de busca de direitos e que a pesquisa ela precisa estar integrada, precisa ajudar a refletir sobre esses temas e a construir referências que para nós sejam interessantes. A gente teria um exemplo recente que tem a ver com a própria expansão da Lei de Acesso à Informação. Eu estava vendo recentemente algumas iniciativas de criação de programas de computador que conseguem verificar possíveis furos nas informações, nas documentações, naquilo que o próprio campo da política, né, tem representado nas gestões dos municípios, do governo do estado, do governo federal, ou mesmo em outros âmbitos, né, assembleias legislativas e tal, e isso tem mostrado assim, que é possível acompanhar de uma forma mais próxima toda essa movimentação e tudo aquilo que acontece na vida política, usando algumas dessas ferramentas e conseguindo aí sim denunciar mais efetivamente quando existem alguns problemas, buscar o reconhecimento desses direitos, tendo essas vias como também um tipo de acesso à informação. Então a gente está falando de uma cultura política que se transforma com uma expansão cada vez maior desse acesso e do reconhecimento do direito à comunicação. Então, acho que isso configura, em certa medida, os interesses, as problemáticas, as questões que nos interessam no momento e que fazem parte, né, desses grupos de pesquisa. Eu não gosto de deixar apenas o primeiro nome no ar. O nome completo da professora Graziella é? Graziella Soares Bianchi. Graziella Soares Bianchi, Uhum. ok. Deu
para sentir um pouco o contato que eu mantive com o grupo, que vocês têm uma linha de atuação muito democrática no processo de escuta das colocações dos alunos e principalmente um empenho muito grande em dar aos alunos ou aos participantes do grupo as metodologias adequadas para que eles possam, dentro de uma metodologia padrão, porque a gente está falando de ciência, né, desenvolvendo então as suas pesquisas e as suas temáticas. Professora, a senhora falou de mídias digitais. Eu fiquei atento também no começo da resposta, quando a senhora falou de outros grupos de estudo, que obviamente são muito interessantes, a questão de jornalismo e questões de gênero, eu acho que rende um programa específico. Né? Vamos nos concentrar sobre a questão das mídias digitais hoje, e eu vou colocar algo muito simples aqui. A questão do processo de desinformação que é propagado pelas mídias digitais. Então, a senhora falou de um mecanismo que pode verificar se a informação é ou não é consistente. Né? Há pouco tempo atrás, eu acabei até rompendo relações com uma pessoa no Facebook, né, o que é irrelevante para mim. Eu sou de uma época em que as pessoas conversavam pessoalmente. Mas, enfim, porque eu cometi um erro. Então, eu acabei dividindo uma postagem. Eu não gosto de ser preconceituoso, embora a postagem viesse do Alexandre Frota, que não é necessariamente um intelectual, e do Movimento Brasil Livre, que cá entre nós tem um forte viés fascista. Não me agrada essa faceta do MBL. Eu acabei compartilhando a postagem, porque realmente a denúncia era absurda, né? Independente da origem, se a denúncia é grave, tem que ser colocada. Daí depois eu descobri que a denúncia era mentira. Eu fiquei muito bravo. Né? Porque como jornalista, é óbvio, eu procuro checar as informações. Sim. Mas como a história em si construída parecia muito lógica, eu acabei dividindo. Apaguei a postagem depois e não compartilho mais nada, nem que seja lógico, por parte do MBL e muito menos do Alexandre Frota, aqui, respeitando ele enquanto cidadão, mas enfim, não é referência. Né? Como o grupo de estudos vem lidando com as notícias falsas na internet, principalmente nas redes sociais? Essa é uma questão bem importante, né, interessante, e que tem resultado em muitas inquietações, muitas angústias e uma dificuldade mesmo cada vez maior que a gente vê do ponto de vista do próprio usuário em conseguir filtrar aquilo que de fato tem alguma consistência e aquilo que simplesmente é propagado de uma forma mentirosa, às vezes inclusive por robôs, porque existe uma programação prévia, né, para fazer circular essas informações. Então a gente tem que estar muito atento do que representam essas mídias digitais. Porque veja, por um lado elas teriam um potencial para conseguir levar informação, né, que até um determinado ponto poderia ser inacessível. É possível hoje, pensando na própria forma como um jornalismo investigativo tem atuado, né, ter acesso a bancos de informações, conseguir trabalhar com, inclusive, ajuda, né, mecanismos aí de programas que conseguem organizar, sistematizar informações e transformar isso num dado que possa ser relevante, muitas vezes sustentando uma denúncia, quando essa denúncia é real, é concreta. Então a gente vê aí toda uma possibilidade que se coloca de uso dessas tecnologias para de fato conseguir circular informações que eram ou inacessíveis, ou poderiam ficar silenciadas, ou mesmo não entravam na pauta, porque a gente tem sem dúvida uma pluralização de canais e de espaços para levar a informação, né, por grupos que não teriam espaço. Se a gente pensar apenas num esquema de mídia, dentro de um sistema de mídia chamado, né, mais hegemônico, orientado por uma lógica de mercado, em que nem tudo é tratado como relevante. Então isso, por um lado, né, acaba dando uma sensação, inclusive, de otimismo em relação ao potencial, à capacidade que essas mídias digitais poderiam ter do ponto de vista de contribuições para a sociedade. No entanto, aí a gente recai exatamente na tua questão e na tua preocupação, que seria entender como conseguir localizar a informação relevante no meio desse oceano de informações
falsas, né, as chamadas fake news, as informações mentirosas que são propagadas muitas vezes para difundir informações com o objetivo mesmo de orientar a opinião para uma determinada direção, né, muitas vezes sem qualquer tipo de fundamento. Outros tipos de informação que são mentirosas, mas que não necessariamente têm maiores impactos do ponto de vista da formação, né, da opinião pública, de debates relevantes para a sociedade. Mas o fato é que, diante de tantas informações que chegam de diferentes formas e que são compartilhadas sem critério pelas próprias redes sociais, fica de fato muito difícil conseguir distinguir o que faz sentido e aquilo que é uma informação realmente mentirosa. Aqui entraria toda uma necessidade, né, de um processo, não sei se dá para falar nesses termos, mas de educação para o uso dessas mídias, né, de compreensão do que elas representam, de estabelecimento inclusive de limites daquilo que é pessoal e daquilo que vai para o espaço público, porque essa mistura da vida privada e da vida pública, ela se faz muito presente e gera um outro debate importante aí que envolve as mídias digitais, mas essa preocupação em tentar muitos cliques, inclusive alguns meios de comunicação acabam recaindo nisso. Notícias que muitas vezes remetem a uma informação que sequer é daquele lugar, mas que são propagadas por um meio como uma forma de caçar interesse do próprio usuário, também vem como uma prática assim, muito condenável do ponto de vista ético e que tem sido apropriada sem maiores questionamentos pelos próprios meios de comunicação, em meios já reconhecidos inclusive. Então a gente convive com uma realidade muito problemática, né, no que se refere a essas mídias digitais. Eu acho que não dá para dizer que o problema são as mídias, né, mas o uso que se faz delas e a própria maneira como as redes sociais foram praticamente substituindo, né, para muitas pessoas esse papel que os meios de comunicação, que de fato possuem ali uma credibilidade, uma legitimidade, construíram isso pela sua trajetória, né, ao longo do tempo e têm um compromisso com o interesse público, poderiam oferecer, e aquilo que afinal é repassado assim, sem qualquer referência concreta com a realidade. Então, ao não conseguir medir exatamente de onde vem essa informação séria, isso acaba interferindo, né, para o usuário, para o leitor, para aquela pessoa que recebeu uma notícia que pareceu curiosa, interessante, ou mesmo que se indignou, né, com uma denúncia que apareceu ali nas redes sociais e que sem conseguir, né, fazer essa seleção, esse filtro e estabelecer se aquilo de fato é uma informação credível e merece ser passada adiante, fez isso sem maiores questionamentos. Tenho certeza que todo mundo já teve alguma experiência mal sucedida nessas redes, ou porque foi mal compreendido, ou porque compartilhou alguma informação, né, sem verificar, ou mesmo uma fake news que parecia muito convincente. Isso tem mobilizado inclusive alguns setores para tentar desmentir essas informações. Eu até destacaria uma experiência que tem um ex-aluno do curso que está envolvido nessa proposição, que é um site, né, que desvela os boatos da internet. Então ele pega essas notícias falsas e vai atrás e tenta então mostrar o que está por trás dessas informações, onde ela foi plantada, se ela de fato é inverídica, vai atrás das fontes verdadeiras e mostra que elas de fato não disseram aquilo. Então é um trabalho muito interessante que está praticamente invertendo a lógica da informação. Você tem informação falsa e você tem que ir atrás para dizer, olha, aquela informação que você viu, né, ela não tem credibilidade, ela não tem fundamento. Então acho que isso se coloca como um desafio, né, tanto para profissionais que trabalham aí com o jornalismo, que têm a informação como uma matéria-prima do seu trabalho e que muitas vezes também acabam ficando acomodados, né, buscando informações que vêm dessa forma assim, né, e repercutem às vezes sem um maior questionamento e uma compreensão daquilo que faz parte do seu trabalho, né, daquilo que orienta toda uma apuração necessária para que ele consiga dar uma informação com credibilidade, e interfere também o próprio usuário, que muitas vezes se deixa levar por aquela informação, né, sem refletir a respeito, sem buscar um contraponto e sem compreender qual é o interesse que move aquele tipo de conteúdo. Então esse é um problema concreto, né, que a gente vivencia hoje. E o grupo de estudos tem pessoas estudando essas temáticas? A senhora mencionou um dos alunos, um ex-aluno, que se preocupa com essa, porque na realidade o grupo de estudos ele não é restrito
ao corpo de alunos da graduação e pós-graduação. Qualquer um pode se integrar ao grupo, pelo que eu pude entender. Sim. É isso? E dentro dessa proposta, um dos integrantes do grupo vem estudando essa temática. Que a senhora acaba de colocar? Não, esse ele tem já como uma atuação profissional, né? Hoje ele nem está mais em Ponta Grossa, o Edgar, ele está em Brasília e mantém esse site de forma bastante colaborativa, acho que é boatos.org, e que faz desmistifica esse tipo de informação. Mas no âmbito do grupo de pesquisa, o que a gente tem são projetos que inclusive são realizados em parceria com outras universidades, né? A professora que integra esse grupo de pesquisa, a professora Graziella, que já mencionamos aqui, ela faz parte de uma rede de pesquisa que tem uma pesquisa de maior fôlego, que daqui a uns 2 anos deve trazer resultados mais substantivos de como os meios de comunicação estão trabalhando com esse cenário das mídias digitais e da comunicação em rede, né, mostrando ali como é que se dá essa propagação da informação, o papel do usuário na produção da notícia, a forma como uma notícia pode repercutir por outras vias diferentes daquilo que o conteúdo inicial propõe. Então a gente mantém ali projetos, né, paralelos, e quem se interessa por essas temáticas tem um espaço ali que pode acolher, né, esse tipo de problemática, porque sem dúvida é um tema atual, relevante, e a gente precisa encarar e compreender como essas dinâmicas se dão. Então a gente mantém ali pesquisadores na graduação e na pós-graduação que estão discutindo essas mutações do jornalismo com esses fenômenos das redes sociais, estão trabalhando também essas lógicas das redes do ponto de vista da organização dos grupos sociais, né, via Facebook e outras redes que oportunamente podem ser trabalhadas também. Então isso tudo compõe, né, temáticas que a gente procura compartilhar de uma forma mais coletiva, compreendendo que a construção do conhecimento ela só vai se dar nessa troca. Então cada vez menos a gente trabalha com pesquisas individuais e sim tentando, né, trabalhar ali partes de de buscar mesmo, trazer ali informações, dados que possam se somar a outras investigações que também estão acontecendo em outros lugares, para a gente conseguir trazer resultados mais efetivos. O grupo de estudos em mídias digitais, existem vários desafios, mas eu quero continuar a conversa que nós iniciamos em relação às fake news, porque eu acho que isso tem um desdobramento interessante para frente. Eu quero retomar isso na sequência, falando dos grandes veículos de comunicação e como eles estão interagindo com tudo isso. Eu acho que eles têm uma certa dificuldade em interagir com isso, porque eles são pesados do ponto de vista logístico e administrativo. Eles não conseguem, às vezes, ser tão ágeis quanto um indivíduo fazendo terrorismo virtual, vamos colocar dessa forma, né? Porque nesse caso, no caso do fake news, é quase isso, é quase terrorismo virtual. Mas, professora, quais são as metodologias adotadas dentro do curso? E a senhora falou que não se estimula só a pesquisa individual, mas uma pesquisa em rede, né, para que ela possa ser mais colaborativa do ponto de vista social. Foi o que eu entendi. Isso. Mas é óbvio que as pesquisas elas precisam ser executadas dentro de uma metodologia, dentro de um padrão. Aproximadamente, não precisa ser um número exato, quantas pesquisas estão em andamento dentro do grupo de estudos em mídias digitais e o grupo de estudos em comunicação da UEPG e dentro desse grupo, qual é a metodologia que é aplicada? Eu sei que isso pode variar um pouquinho, mas para que as pessoas de casa possam entender. Bom, toda pesquisa, de fato, precisa ter parâmetros comuns, porque ela tem que ter resultados que sejam efetivos, né? No caso dessas pesquisas em rede, todo esse processo é construído também. Existem os mesmos parâmetros trabalhados, então, por pesquisadores que estão situados em diferentes regiões do país, inclusive fora do país, em algumas dessas iniciativas. Então, para isso, se estabelece praticamente um protocolo comum, né, que passa pelas mesmas referências conceituais que se trabalha, e aí cada pesquisa vai demandar, né, um tipo de abordagem. Então, digamos que se trata de uma pesquisa que discute basicamente redes sociais. Teria que trazer, né, ferramentas e inclusive métodos de pesquisa, e hoje a gente conta com mecanismos, inclusive softwares que fazem essas análises de rede, para conseguir, por exemplo, coletar todos os comentários que circularam por um determinado período numa página do Facebook ou
coletar todas as informações num determinado período também num site de notícias. Então a gente tem se inteirado dessas ferramentas para conseguir ter um aproveitamento melhor, porque quando a gente fala de mídias digitais, isso também pressupõe um volume de informação muito grande. Então aquelas pesquisas que antes a gente fazia muitas vezes manualmente, hoje ficaria impensável, né, trazer essas técnicas de pesquisa para simplesmente transpor para as mídias digitais. Então isso tem exigido um constante debate, uma reformulação das próprias formas de trabalhar com a pesquisa nessa área. E também porque muitas vezes eu falo, né, pela trajetória da pesquisa em comunicação, a ênfase foi muito maior na produção, né, nos produtores de informação, como se existissem polos muito separados, aqueles que produzem e aqueles que recebem. As mídias digitais vieram reconfigurar completamente essa lógica, porque o usuário ele também participa do processo. Ele também produz ele informação. interage, ele também produz informação. Ele se coloca ou como um agente ali que pode propor uma pauta, ou a sua postagem virou notícia para um determinado veículo. Isso acontece também, não é só o veículo pautando, né, o dia a dia das pessoas, mas o inverso também acontecendo de uma forma mais evidente. E a partir do momento em que ele compartilha um conteúdo junto com um comentário, ele está também, né, angulando, direcionando e se colocando mais diretamente nesse processo. Então, essa lógica do funcionamento das mídias digitais tem exigido repensar também as próprias formas de estudar essa mídia, porque o cenário mudou. Então, essa discussão sobre as metodologias adotadas, ela tem acompanhado as preocupações do grupo de pesquisa. Não existe uma metodologia que possa ser assim pronta, fechada e adaptada para todos. O que a gente precisa ter é um padrão comum, né, que possa trazer resultados semelhantes, os mesmos critérios de coleta de informação, o mesmo tipo de análise, né, que passa a ser desenvolvida com base nessas pesquisas. Então isso a gente tem trabalhado, né, bastante fortemente. Em relação às pesquisas que estão em andamento, nós temos também, pensando agora de uma forma um pouco mais ampla, né, a atuação em torno desse tema mídias digitais. Tem alunos que desenvolvem iniciação científica e que são, portanto, alunos da graduação que estão envolvidos nesse desenvolvimento, seja de um levantamento bibliográfico do que já se produziu a respeito dessas mídias, que tem algumas pesquisas nessa linha hoje, e principalmente pesquisas envolvendo análises de meios de comunicação, aí com participação dos alunos de pós-graduação também, e numa interface assim com iniciativas de extensão. Nós temos no curso hoje projetos que são orientados na produção de sites, então de alguma maneira eles também precisam, né, dialogar com essas lógicas, eles têm uma presença nas redes sociais, então é preciso conhecer essas linguagens para conseguir ter um resultado, uma presença, um alcance mesmo melhor, né, mesmo que no âmbito da cidade, para conseguir ter esse tipo de repercussão. Então, mesmo algumas iniciativas que não estão situadas exclusivamente no âmbito das mídias digitais, têm incorporado essas discussões por uma necessidade do próprio fazer jornalístico. Então, o curso tem, pela própria necessidade de se adaptar a novas realidades envolvendo a própria prática jornalística, tem inserido no seu currículo, nas suas produções, essas dinâmicas, né, das mídias digitais. As produções que são externas à prática laboratorial, que acontece então via extensão, também tem trazido isso, e a gente tem inclusive projetos de extensão que procuram oferecer esses espaços, construir esses espaços de mídias digitais para grupos que talvez não tivessem condições de criar por iniciativa própria. Então, daí vem essa atuação e esse vínculo com movimentos sociais, com setores da sociedade, que em alguma medida também estão representados por essas ações, que vão além da própria atuação do grupo, mas que me parece que também representam, né, o que significa hoje a necessidade da gente se adequar a essas reconfigurações da própria comunicação. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, grupos de estudo em comunicação da Universidade Estadual de Ponta Grossa,
mais especificamente do curso de jornalismo. Comigo no estúdio está a professora Karina Jansvoitovich, que é coordenadora do curso de mestrado em jornalismo da UEPG, tem doutorado na área e também é coordenadora do grupo de estudos sobre o qual nós estamos falando hoje. Professora, na realidade existem muitos estudos sendo feitos. O foco do programa de hoje é no grupo de estudos de mídias digitais. Mas eu gostaria que a senhora relembrasse, nós mencionamos isso no bloco anterior, quais outros estudos estão sendo desenvolvidos, principalmente no curso de mestrado. Então, a gente sempre tenta acolher os interesses de pesquisa que estão orientando ali a trajetória dos professores, mas que também são demandados muito fortemente pelos interesses de pesquisa dos próprios alunos, né? Então, uma demanda, ou melhor, duas demandas de pesquisa que a gente tem percebido que a cada ano tem aparecido com maior relevância, são as discussões em torno de política. E aí, a cada ano eleitoral, né, a tendência é também que essas pesquisas ganhem bastante fôlego. Então, trabalhos ali envolvendo a própria crise política, né, recente do país, a gente vê que isso tem mobilizado muitas discussões. E também as questões de gênero, né, como o debate em torno dos direitos das mulheres, né, a não aceitação das desigualdades de gênero tem se colocado como uma demanda social. Isso também tem repercutido para pensar como o jornalismo acaba ou reproduzindo ou contribuindo para romper com essas representações que muitas vezes são discriminatórias em relação às mulheres e a outros grupos minoritários, e inclusive para pensar a trajetória e o próprio lugar hoje ocupado pelas mulheres no jornalismo, uma vez que a profissão é cada vez mais feminina. A gente vê dois movimentos fortemente colocados, a feminização da profissão e a juvenização também. Então, são cada vez mais jovens e mulheres que fazem parte da profissão, e isso, lamentavelmente, está associado também a uma condição mais precária de trabalho que a gente encontra hoje. Então, tem uma remuneração pior, né, em relação a cargos também existe uma desigualdade com uma maior presença masculina. Isso tem resultado mesmo no interesse de pesquisa, porque a gente precisa também conhecer especificamente a nossa área de atuação, né, dentro do jornalismo, porque isso se reflete em outras áreas e como essas desigualdades se estabelecem. Para além desses dois grupos, né, de política e de estudos de gênero, também existe um grupo de pesquisa que trabalha com a questão da cultura. Então, discutindo ali as relações da cultura popular, o modo como elas são trabalhadas e repercutidas nos meios de comunicação, especificamente o próprio jornalismo cultural, que é uma área bastante carente na nossa cidade. Então, a gente tem pesquisas que já fizeram alguns levantamentos de como entra como notícia, se é que entra, né, quais são os espaços existentes, e também outros estudos que vão além da realidade local e regional. Também tem um grupo de pesquisa que trabalha com a profissionalização. Então, são estudos voltados aí à própria sociologia das profissões, que estão buscando entender a realidade do mercado jornalístico hoje. E a gente sabe que, né, nós que somos jornalistas, a gente percebe claramente as mudanças mais recentes nas formas de contrato, na sobrecarga de trabalho, no jornalista que é cada vez mais multifuncional, porque ele precisa saber de muitas coisas e se desdobrar em várias mídias, né, várias plataformas. Então, toda essa relação, né, inclusive esse grupo de pesquisa tem trabalhado, está começando está retomando uma pesquisa que foi feita em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que criou o perfil do jornalista brasileiro. Agora, 5 anos depois, ela vai ser retomada para a gente ver o que mudou, né, nesse perfil, o que é bastante relevante para o próprio conhecimento, né, da nossa área e do mercado profissional. Também tem um grupo de pesquisa que discute as lógicas de produção e consumo no jornalismo, que discute rotinas profissionais, que já realizou vários trabalhos dentro das redações, principalmente em Ponta Grossa, né, mas também no Paraná, em outros lugares, buscando observar as hierarquias, as escolhas, como funciona internamente, né, o jornalismo. Então, são contribuições que vêm de vários lugares, que motivam o interesse em conhecer a própria relação do jornalismo com outros campos da sociedade e que, de alguma forma, estão representadas nesses grupos, né? Além do grupo que a gente já falou um pouquinho mais, que é o grupo de mídias digitais, né? Que acaba perpassando vários outros, porque ele também está presente nas lógicas da política, da cultura, nas reconfigurações do mercado, né? Tudo isso acaba demandando pesquisas nessa área.
A tecnologia da informação é transversal, né? Exato. Assim como a própria comunicação também. Ela é transversal a outras áreas de conhecimento, né? Seja direito, medicina, enfim, não importa. Sim. E TI, muito mais. Que acaba possibilitando, então, a construção das mídias digitais, né? E principalmente das redes sociais, que, a princípio, pelo que eu percebo, hoje o fenômeno mais marcante dentro das mídias digitais. Mas, professora, falávamos um pouco antes, no bloco anterior, sobre as fake news, as necessidades de ficar atento a essas fake news. Tem dois tópicos que eu quero abordar nesse bloco. Nós temos um bloco um pouco menor agora, em virtude do tamanho do bloco anterior. E uma delas é, os veículos de comunicação estão se adaptando aos meios digitais? Aconteceu uma coisa no Paraná que eu achei, me desculpe a sinceridade, absurda. Francisco Cunha Pereira Filho, que eu tive o prazer de conhecer, eu fui funcionário da Rede Paranaense durante muitos anos, foi uma excelente escola do ponto de vista técnico para a minha profissão, e agradeço muito aos professores que tive dentro da Rede Paranaense de Comunicação, principalmente a Rubens Ávila, que já faleceu, e José Nascimento, que hoje se encontra na Record. Mas, assim como o Benê Cavecchini no Globo Rural, dentro do jornalismo agrícola, eu aprendi muito. Mas, enfim, o que eu fiquei assim, surpreso foi quando eles decidiram fechar a edição impressa e ficar apenas num universo online. Confesso que eu não entendia, como se alguém estivesse jogando um patrimônio cultural imenso pela janela. Né? A Gazeta do Povo era referência no estado do Paraná e no sul do Brasil, junto com o Zero Hora de Porto Alegre. Né? O Diário do Catarinense é um jornal muito jovem, então não dá para usar ainda como referência, mas a Gazeta do Povo e o Zero Hora não. Né? Então, como que os grandes veículos estão se adaptando às mídias digitais, se é que estão conseguindo se adaptar? Pois é, aí a gente tem algumas escolhas e aí compartilho da tua impressão mesmo, da tua avaliação em relação ao que aconteceu com a Gazeta do Povo, que foi uma escolha assim, que o grupo apresentou como uma inovação. Agora vamos apostar, né, nessas novas mídias, vamos ficar mais próximos do leitor, né, toda essa discussão, mas na verdade o que aconteceu concretamente foi um prejuízo extremo para o jornalismo, quer dizer, se deixou de investir em informação. Se a gente olhar o que é o trabalho do que seria esse grupo, né, da Gazeta do Povo e aquilo que ele tem representado mesmo em termos de contribuição informativa, ou mesmo reportagens, né, de maior fôlego, foi um prejuízo total, né, uma perda daquela identidade construída por um jornal há quase 100 anos, né, a Gazeta de 1919, então um jornal que abriu mão desse público leitor e aí, de fato, acabou frustrando muito, principalmente leitores mais antigos que se identificavam com aquele veículo que simplesmente deixou de existir. Me parece que uma explicação para isso é, por um lado, uma dificuldade de enxergar uma sustentação financeira ou entender que nas mídias digitais isso não seria possível ou seria a grande promessa. Mas, na verdade, quando você tem uma rede de comunicação, é possível pensar nesse equilíbrio, né? Fica difícil imaginar que o principal jornal do Estado fosse um jornal deficitário, né? É muito difícil imaginar que ele não tivesse condições de fazer um trabalho representativo, mantendo ali jornalistas qualificados. Então, foi uma sucessão de escolhas que foram levando, inclusive, a uma perda de credibilidade de um veículo que foi abandonando, abrindo mão dos principais profissionais, aqueles que tinham um trabalho mais representativo, qualificado, premiado, por uma escolha muito mais voltada assim, a apelar para o entretenimento, para aquelas notícias fofinhas, né, do cachorrinho, do gatinho, que também interessam o público e tem que estar presentes nos meios de comunicação, mas abrindo mão de uma maior relevância mesmo, de um compromisso com os leitores. E isso a gente tem percebido que alguns jornais têm seguido esse caminho. Volta aquele debate se de fato o digital vai substituir o impresso, se é uma questão de tempo, mas o fato é que existe essa tradição do impresso, ela cumpre um papel.
E o fato de você migrar para outra plataforma não necessariamente deveria vir acompanhado de uma perda da qualidade da informação e de um compromisso com o leitor. Muito pelo contrário. Nesse caso da Gazeta, o que aconteceu foi uma mudança no próprio sentido da informação e do que eles queriam com esse projeto. Né? Então... De longe, assim, analisando de longe, me dá a impressão que era mais uma questão de contenção de custos e não de readequação de linguagem de plataforma. Mas, enfim, como eu conheci e gostava muito de Francisco Pereira Filho, eu lamento. Né? Mas aqui eu não tenho acusação, entre aspas, nenhuma a fazer aos herdeiros do grupo. Né? São os proprietários, conhecem o negócio por dentro, é um negócio, então eles devem ter os motivos empresariais para tomarem tal atitude. Mas é só um exemplo, né? Exato. Quer dizer, o fato da Gazeta seria um exemplo para a gente perceber que lógicas são essas e para onde está seguindo essa informação. Agora, então, outros veículos têm apostado muito nessa lógica mais do entretenimento do que informação, e isso entendo que se trata de um prejuízo mesmo para o leitor. Então, não se trata de discutir a especificidade da Gazeta, mas algo que acabou representando ou canalizando uma escolha que deixa claro assim, que ao se inserir nesse espaço das mídias digitais, muitas vezes a motivação é a busca do clique e aí aqueles prejuízos que a gente já se referiu, porque não estou dizendo que é o caso, né, desse grupo em específico, mas tem muitos exemplos de veículos de comunicação que trabalham com uma informação apelativa mesmo, nessa expectativa de conseguir, né, um número maior de leitores, porque consequentemente isso vai repercutir na publicidade. Professora, em relação aos profissionais que a senhora mencionou, eu conheço esses profissionais, então não sou nem amigo de todos eles, mas eu conheço o histórico. E eu sou muito racional nesse aspecto. Então eu jamais, se estivesse na condição de chefe, demitiria alguém por ser amigo ou inimigo, apenas por ter na minha frente um profissional capaz de fazer A ou B. Né? Então assim, você não demite um profissional renomado porque ele está caro na sua folha de pagamento. Você busca simplesmente ampliar a sua receita. Exato. Com criatividade. É isso que eu percebo. Recentemente, conversando com alguém que é de outro ramo, ele tinha essa opção de demitir os funcionários mais antigos, etc. e tal. Uma consultoria de recursos humanos falou para ele, não faça isso. Então, é preciso tomar muito cuidado nessa mescla. Não estou dizendo que não se deva dar chance aos mais jovens, mas os mais velhos, não que necessariamente sejam melhores, mas eles percorreram caminhos que os mais jovens ainda não tiveram tempo de percorrer. Automaticamente. Sim. Eles têm mais, como a gente costuma dizer popularmente, experiência, e por isso, só por isso, eles acabam sendo úteis de uma forma que é incompreensível para quem lida apenas com números. Mas enfim, essa já é uma outra história. Pelo que eu posso entender, os grandes veículos de comunicação, então, estão tendo dificuldades nessa adaptação às mídias digitais, cometem muitos equívocos no caminho, têm se preocupado não com a cobertura jornalística em si, como a senhora mesmo disse, mas apenas com a audiência, representada nesse caso pelos cliques, o que pode conduzir à falta de credibilidade a médio e longo prazo. Talvez por isso mesmo muitas pessoas tenham buscado se informar no Facebook com as fake news. Exato. O grande problema é que dentro dessas fake news nós temos também discursos de ódio. E o que tem aí entra uma temática que eu não quero terminar o programa sem falar dela, que é a questão, que é um fenômeno de comunicação, talvez não de jornalismo, mas de comunicação, que o jornalismo pode ajudar a amenizar, o jornalismo bem feito, que é o discurso de ódio. Então, depois do que aconteceu com o processo de impeachment, e eu acho que isso sim tem reflexo no campo político e no campo econômico nas redes sociais, nós temos defensores da extrema-direita que nem sabem o que é fascismo, que não leram os livros de história, não sabem o que o fascismo representa. Pessoas que dizem que não houve ditadura militar no Brasil. Sim. E houve, pelo menos no intervalo do AI-5, que foi uns 10 anos, houve ditadura militar no Brasil. E foi uma ditadura pesada. Lógico, não se matou tanto quanto na Argentina, mas isso é irrelevante. Significa apenas que a ditadura militar brasileira foi mais eficiente em quem matar. Né? Morreram aproximadamente 450 pessoas no Brasil, nesse intervalo de 20 anos, 64 a 84.
Na Argentina morreram 30 mil. Na União Soviética, no período de Stalin, que é a extrema esquerda, né, as extremas são muito semelhantes, né? Os extremos são muito semelhantes. Morreram 20 milhões de russos. É por isso que Stalin não tinha opositores, ele matava os opositores. No Brasil o processo foi mais inteligente, foi mais cirúrgico, eu diria. E então, é lógico que nós tivemos uma ditadura militar, sim, e essa ditadura foi de 68 a 78, quando perdurou o AI-5, foi grotesca. Sim. Pelo menos nesse intervalo de tempo. Agora, o AI-5 acho que foi revogado um pouquinho antes de 78, mas os seus ecos permaneceram pelo menos até 78. O que eu percebo, professor, eu fiz essa menção rápida aqui, é que as pessoas, e fiz por isso, as pessoas esquecem os livros de história, tanto de um lado quanto de outro. Sim. Tá? E se deixam levar por leituras apaixonadas, sem nenhuma base, de fato. O que alimenta esse discurso de ódio, afinal? Então, essa é uma questão muito preocupante e que a gente tem percebido mesmo que as pessoas estão muito à vontade para fazer ataques aos próprios direitos humanos, né? Acho que as redes sociais criam um pouco esse fenômeno, primeiro porque elas têm elas funcionam com base numa identificação em que você acaba sendo acompanhado por pessoas que pensam igual a você. Então isso acaba empoderando em grande medida essa expressão de manifestações de ódio, de racismo, machismo, homofobia, né, intolerância religiosa, né, tudo aquilo que existe de pior do ponto de vista do respeito ao outro, né, do reconhecimento dos direitos das minorias, tem ganhado um espaço de expressão que é lamentável e que passa impune, né? Então todo mundo se sente em condições de opinar, de ridicularizar, de promover mesmo essa lógica do ódio e disseminar isso nas redes sociais, porque acaba não sendo, né, efetivamente punido por isso. Então, talvez essa participação efetiva na sociedade, mas que é uma participação que vai se dar apenas digamos, nesse ambiente digital, ela praticamente desobriga de uma responsabilidade, né, que é concreta e que deveria atingir, né, todas as pessoas em relação àquilo que ela propaga. E de fato é muito preocupante porque a gente vê posições extremistas mesmo, né, de total intolerância, muito desconhecimento, e aí o que se percebe é uma reprodução do senso comum, né? Então aquela ideia de que direitos humanos é uma forma apenas de proteger bandido, quer dizer, isso, né, você sequer consegue discutir o que são direitos humanos, como eles interferem, né, no reconhecimento de direitos nos mais diversos grupos, que eles têm uma trajetória, que isso não é à toa. Então, a banalização desses debates, né, a superficialidade, a falta de conhecimento, atrelada a essas campanhas que são de fato promovidas, né, por grupos extremistas, e aí a gente vê, né, claramente posturas que são fascistas, né, que representam mesmo um pensamento ideológico que né, da segregação, do não reconhecimento do outro e tudo mais, tem configurado assim um cenário muito preocupante em que essas expressões vão se dando sem maiores questionamentos, né? E isso cria mesmo a sensação de estar sendo ouvido, de fazer parte de um grupo que pensa igual a mim, né? E isso faz com que cada vez mais a gente reconheça essas expressões que têm sido muito nocivas em relação a retrocessos, perdas de direitos, e que a gente não pode pensar que elas não têm um impacto na sociedade. Elas têm, e à medida em que um deputado, por exemplo, propõe um projeto de lei que representa esses interesses de grupos extremistas, né, e que são motivados, seja por questões políticas, religiosas, ou seja lá o que for, isso significa que a gente vai ter impactos diretos e boa parte da adesão a essas ideias vai ser fomentada por esse universo das redes. Então a gente tem algo aqui muito preocupante, que é essa expansão dessas manifestações
que tem criado outros cenários de formação da opinião pública que vão muito além dessa atuação ali de uma militância, de fato, em relação a grupos sociais e que vai se dar no conforto do sofá em que você pode propagar, ou da cadeira do computador, ou mesmo de qualquer lugar em que você pode acessar um celular para propagar essas informações pelas redes e que, lamentavelmente, circula sem maiores restrições. Então, com isso também não quero dizer que seria o caso de restringir qualquer tipo de liberdade em relação a isso. Né, o ambiente das redes ele surgiu para ser democrático e, embora existam formas de controlar esse espaço, a gente não pode negar que elas existem, mas essa falta de compreensão do que é possível fazer com esse espaço, associada a uma profunda falta de noção da própria condição de cidadania e de reconhecimento de direitos humanos, tem acarretado assim, manifestações extremas de ódio que estão repercutindo a cada dia. Então, acompanhar as notícias pelos mais diversos grupos tem de fato demonstrado isso. O que eu queria chamar a atenção também é que assim, a gente falou um pouco sobre essas dificuldades dos grandes meios lidarem com essas mídias e dessas informações que individualmente circulam e que acabam representando determinados grupos, né? Por outro lado, também vejo que a internet tem possibilitado, inclusive pelas redes sociais, uma maior expressão de grupos minoritários que não encontravam espaço nas mídias tradicionais. Então isso, de certo modo, me deixa um pouco mais, só para não encerrar também, assim, apenas de uma forma muito pessimista e dizendo que não tem espaço para nada, para divergência ou para o debate construtivo, o que a gente percebe é um uso mais assim, estratégico, informativo e mobilizador que essas redes estão conseguindo promover quando elas conseguem se integrar a demandas de determinados setores e se fortalecer por ali. Então, boa parte dos movimentos sociais hoje funcionam não só na web, e essa era uma resistência que se tinha inicialmente, né? Como é que um movimento vai funcionar apenas no espaço digital, mas não é assim que eles funcionam, eles acabam articulando ações concretas de participação, aí sim, de atores sociais que se identificam com determinado, né, projeto, enfim, e que vão tentar encontrar eco nesse espaço da internet para repercutir suas lutas, as suas bandeiras. Nesse caso, eu estou falando de lutas legítimas e não, né, desses ataques infundados. Professora Karina Janes Wojtowicz, obrigado pela sua presença no programa Lente Aberta de hoje. Eu acho que esse é um tema, principalmente esse último tópico, que rende um programa à parte, um desdobramento, digamos assim. Podemos marcar isso na sequência, se for possível, para a senhora. Eu agradeço novamente sua presença e agradeço a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Existem pontos que foram discutidos aqui que precisam sim ser desdobrados, mas um deles, essa questão do discurso de ódio, pode ser, como eu posso dizer, combatida a questão do discurso de ódio, praticando algo muito simples, que é a alteridade, se colocar no lugar do outro. Eu sei que parece um discurso vago, um conselho quase espiritualista, mas não é. É uma questão de ordem prática. Se coloque no lugar do outro e veja se aquela frase que você está prestes a postar realmente vai causar um impacto que é necessário. Mas quando eu falo impacto necessário, um impacto justo e necessário. Aliás, eu posso falar tudo o que me vem à cabeça. A pergunta é, eu devo falar? Um grande abraço e até a próxima semana.